Homem rústico é melhor do que homem bonito. Em primeiro lugar, o que é o homem rústico? O homem rústico é aquele homem que ele não é bonito, mas ele é bem cuidado. Ele é um cara que, assim, ele foi dando upgrade ao longo da vida. Ele é charmoso, ele tem um molho, ele é posturado, aquela cara de bravo, ele escova dente, toma banho, passa perfume, ele sabe se arrumar minimamente bem, básico, sem muita furola, sem muito frufru, sem muita 9 horas, entendeu? Feio, forte, e formal. por que o homem rústico, ele é mais interessante do que o homem que nasceu naturalmente bonito? Porque esse homem naturalmente bonito, ele nunca precisou se esforçar para conquistar uma mulher. Nunca precisou, porque ele sempre teve muita opção. Ficava um monte de mulher em cima dele, e aí ele só ia curtindo a vida, entendeu? O homem rústico, na adolescência, meu amor. Basicamente, o homem bonito, que está sendo dito no início do vídeo, é o homem de verdade. É aquele homem que ele não é bonito porque ele não se preocupa com a aparência, afinal de contas, homem de verdade não se preocupa com esse tipo de futilidade, mas ao mesmo tempo tem noção de que é necessário tomar banho, é necessário limpar as partes, é necessário vestir uma roupinha, feio, forte, formal. E é muito legal ver aquela parte lá de que o homem que nasceu bonito, não precisa se esforçar, né? Ou seja, o homem de verdade é aquele que se esforça, é aquele que trabalha, não é aquele que tem um dom. Essa é a figura clássica do homem de verdade, do feio, forte, formal, daquele que se esforça. Ele não tem talento, ele tem esforço, trabalho, suor. E há algo de interessante nisso, porque assim, uma das dimensões do machismo, uma das dimensões, né, do que seria o machismo, para além de uma atitude, para além do ato, para além de um cara humilhar uma esposa dele, por exemplo, para além da violência doméstica, uma das dimensões, que é a dimensão que está trabalhando para constituir a gente enquanto sujeito, é a dimensão do discurso. Discurso machista é aquilo que nos constitui enquanto sujeitos do discurso e nos faz, homens, querer ser esse homem verdadeiro, entrar nessa dinâmica de busca por esse ideal de masculinidade para tentar ser esse homem da masculinidade hegemônica ou para admirá-lo de uma maneira homoafetiva, como os Red Pills fazem, mas também é aquilo que constitui mulheres para que desejem esse tipo de homem, porque esse homem seria, por sua vez, o homem de verdade. E na medida em que este homem é o homem de verdade, é possível ser, ao lado dele, uma mulher de verdade. Isso porque os nossos gostos, o que a gente acha das coisas, os critérios que a gente usa para entender a realidade não são critérios que a gente criou na nossa cabeça sozinho, mas são critérios que a partir do dia a dia a gente vai incorporando. E é interessante isso, porque se a gente não incorpora critérios que são socialmente compartilhados, se a gente não faz isso, bom, aí a vida em sociedade deixa de existir, né? Perceba, eu estou dizendo isso, mas não é uma escolha. Não é uma escolha, é uma condição. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganha acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. Geralmente, quem não consegue incorporar essas coisas, quem não consegue se adequar minimamente, é taxado de louco. Louco é o inadequado máximo. Louco é a figura na nossa sociedade própria da exclusão. É interessante falar sobre isso porque, assim, isso significa que o discurso machista ele é o mesmo, que vai definir um certo papel e um certo ideal para homens, para masculinidade, e um certo papel e um certo ideal também para mulheres, e que vai fazer com que estes ideais se satisfaçam também. É evidente que a gente vive num momento em que aos poucos, as masculinidades e as feminilidades vão se modificando. Só que o fato dessas coisas existirem enquanto polos separados, ainda sim torna a masculinidade hegemônica e a feminilidade também ideal, né, muito operantes na nossa vida cotidiana. E aqui eu acho que é a parte mais interessante da coisa, né? Porque se machismo é um discurso, e se enquanto discurso ele nos constitui enquanto sujeitos, não é exatamente no nível da consciência que ele se situa. Ele não se situa quando você pensa coisas machistas.
Ele não se situa quando a mulher ou o homem está pensando em algo sobre gênero, mas ele se situa na prática e no reconhecimento dessa prática. Ou seja, enquanto discurso, se trata de um fenômeno que envolve a produção de nós enquanto sujeitos, mas também os critérios de conhecimento e reconhecimento da realidade que está ao nosso redor. A figura do homem de verdade não é somente uma figura que está numa disputa entre homens para saber quem é o melhor homem, mas também é uma figura desejada, também é uma figura que ela está num lugar muito específico em que pode ser desejado. E esse desejo talvez seja nesse lugar que entra a figura feminina. Não só como negação, ou seja, homem de verdade não é só aquele que não é mulher, mas é aquele que é desejado pelas mulheres. E esse desejo que causa faz parte da virilidade, faz parte dessa coisa do cheiro de homem, faz parte dessa coisa de que o homem de verdade ele é desejado na medida em que ele manifesta, emite a virilidade de ser homem. É em cima disso que se baseia a maior parte desses papinhos sobre como ser homem, de coach, de internet, red pill, essas coisas, e que envolve geralmente uma elaboração biológica, que costuma ignorar questões profundas que são das ciências sociais e muitas vezes da psicologia também, mas se situa nesse lugar. Claro, para deixar só muito bem colocado aqui, né? Não sei quem é a criadora do vídeo inicial, não conheço, vi esse vídeo, acho que eu já tinha visto outras vezes alguns vídeos, mas não conheço, não é sobre ela, é só uma opinião que ela deu ali, mas essa opinião que ela deu é uma opinião muito comum, é uma visão muito comum e é um critério socialmente compartilhado, por isso que me foi interessante trazer aqui para a gente conversar sobre isso, tá bom?